Olá! Já parou para pensar que aquela casa que alguém comprou com tanto esforço, na verdade pode não ser dela? Hoje, a gente vai desvendar um conceito do direito chamado evicção. E olha, não tem nada a ver com um despejo de inquilino, tá? É sobre a realidade, às vezes bem chocante, de perder um bem que foi pago simplesmente porque lá atrás o vendedor não tinha o direito de vender. Imagina só a cena, a alegria da casa nova, a mudança já feita, e de repente, alguém bate na porta com documentos provando que é o verdadeiro dono. Pois é exatamente esse o cenário de alto risco que a evicção trata. Então, o que é a evicção em termos mais técnicos? É a perda de um bem que foi comprado. Mas a causa não é um problema físico com o bem, e sim um defeito no direito de propriedade de quem vendeu. Sabe, a falha não está na coisa em si, mas em quem era o dono de verdade. Toda venda, no fundo, carrega uma promessa que não está escrita. O vendedor não está só entregando um objeto, ele está implicitamente garantindo que tem o direito de fazer aquilo e que a posse do comprador vai ser tranquila, legítima. A evicção acontece quando essa promessa fundamental é quebrada. E aqui tem um ponto que é crucial a gente entender. Não dá para confundir evicção com o tal do vício redibitório. Um vício redibitório é quando o produto tem um defeito que não se vê de cara, sabe? Tipo o motor do carro que falha do nada. Já a evicção é diferente. O carro pode estar perfeito, mas ele era roubado e o verdadeiro dono aparece para pegar de volta. Ou seja, um é um problema de direito, o outro é um problema da matéria. Para a gente poder entender bem a evicção, a gente precisa conhecer os três personagens centrais dessa história. São eles que formam a base de todo o processo. Vamos dar uma olhada em quem são. Essa dinâmica toda envolve três partes, basicamente um tripé. Primeiro, o alienante, que é quem vende, a pessoa que transferiu o bem. Segundo, o evicto, que é o coitado do comprador que no fim das contas acaba perdendo o que adquiriu. E por último, o evictor. Esse é o terceiro que surge, prova que tem um direito anterior e mais forte e reivindica a propriedade para si. E é exatamente aí que o conflito começa, né? A paz do comprador, o evicto, acaba no momento em que o evictor entra em cena. É essa reivindicação dele que ativa todo o mecanismo de proteção que a lei dá na evicção. Então, qual é o gatilho? Em que momento exato a lei considera que o comprador de fato perdeu o bem e já pode ir atrás do vendedor? Olha, a resposta para isso mudou, e mudou muito com o tempo. Antigamente, a lei era super formal. O comprador, o evicto, tinha que esperar o fim de um processo judicial longuíssimo com uma sentença que não cabia mais recurso para só então poder buscar uma reparação. Imagina a angústia de esperar anos, já sem o bem, para poder ter o dinheiro de volta. Felizmente, a visão da justiça evoluiu. O pessoal percebeu que essa espera toda era desproporcional e fazia a garantia perder o sentido. O foco, então, mudou do formalismo do processo para a realidade do prejuízo. Essa mudança de mentalidade foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O entendimento agora é que o que importa de verdade é a perda real, concreta do bem. O direito à reparação nasce no momento em que o prejuízo acontece, e não lá no final de um processo que se arrasta. Então, o que é essa tal de perda efetiva? Bom, pode ser uma decisão judicial que tira a posse, mesmo que ainda dê para recorrer, ou, um exemplo ainda mais claro, uma apreensão administrativa. Pensa na polícia recuperando um carro roubado que alguém comprou sem saber. A partir daquele momento, a proteção da evicção já pode ser acionada. Ok, a perda aconteceu, o comprador está sem o bem que pagou. E agora? Como ele faz para ser compensado pelo vendedor? A boa notícia é que a lei também simplificou esse caminho. Antes, o comprador era obrigado a usar uma ferramenta do processo chamada denunciação da lide. Era basicamente chamar o vendedor para dentro do processo que o verdadeiro dono abriu. Se não fizesse isso, corria um sério risco de perder o direito de ser ressarcido. Mas o Código de Processo Civil de 2015 tornou isso opcional. Agora o comprador pode simplesmente processar o vendedor numa ação separada, autônoma, garantindo seu direito sem tanta amarração processual. E qual é o objetivo final dessa reparação toda? Não é só devolver o dinheiro, não. O princípio é bem mais amplo, bem mais justo. O ponto central aqui é o princípio da reparação integral. A ideia da lei não é só devolver o valor que foi pago, é restaurar completamente a situação financeira do comprador como se aquele problema nunca tivesse existido. Isso significa cobrir não só o que ele perdeu, mas também a valorização que o bem teve nesse tempo. Olha só esse número, R$300 mil. Ele ilustra o ponto mais importante da reparação. Vamos imaginar que alguém comprou um imóvel por 100 mil. Anos depois, na hora que perde o imóvel pela evicção, ele já vale 300 mil.
A lei é clara, o vendedor não devolve só os 100 mil originais. Ele tem que pagar o valor do bem no momento da perda, ou seja, os 300 mil, cobrindo toda a valorização. E não para por aí, viu? A reparação integral, como diz lá o artigo 450 do Código Civil, inclui outras coisas. Se o comprador teve que devolver aluguéis que recebeu, o vendedor tem que cobrir. Os custos com impostos, cartório na época da compra, também. E claro, as despesas com o processo, com advogado para se defender. A meta é zerar completamente o prejuízo do comprador. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A evicção mostra que, mesmo com o contrato assinado, com tudo pago, a segurança de um negócio depende de uma corrente de direitos que nem sempre a gente consegue enxergar. A lei oferece um remédio forte, sem dúvida, mas a questão fica no ar. Até que ponto essa promessa de uma compra segura pode nos proteger de um passado que a gente não conhece?